Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso História da Salvação. A nossa aula de hoje, a 14ª aula, o tema é A Volta dos Exilados. Então, na aula passada, nós vimos como a iniquidade de Israel foi escalando, né, a ponto de resultar em terríveis consequências, terríveis tragédias. Primeiro, houve a divisão política, depois a divisão religiosa, e a partir daí nenhum rei mais foi capaz de reunificar a nação, as coisas foram só escalando e ninguém mais, a aliança não foi renovada, e o resultado é que nós vimos na aula passada, o Reino do Norte foi tomado pela Síria no ano 722 a.C., e a população foi toda levada, dispersa pelas nações, através, todas, por várias nações, né? E o Reino do Sul continuou um pouco mais, alguns cento e poucos anos mais, por causa da fidelidade de Deus, né, a promessa que ele tenha feito de manter a dinastia de Davi, a dinastia continuou, né? Mas o povo também, os reis, toda a população se afastou muito de Deus e ela acabou sendo tomada pelos caldeus e a população foi levada cativa para a Babilônia e isso aconteceu no ano de 586 antes de Cristo, né? Hoje nós vamos ver como o exílio da Babilônia trouxe uma obra, realizou uma obra de purificação, né, que resultou no retorno para Deus e como Deus trouxe os exilados lá da Babilônia de volta à Terra Prometida. Os livros históricos que nós vamos ver hoje são Esdras e Neemias. E também vamos falar de alguns profetas que fazem parte do contexto da aula de hoje e vamos falar também de um ou outro livro que tem a ver, né? Muito bem, então vamos começar fazendo o nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Entregamos a Ti essa nossa aula de hoje. Amém. Muito bem. Na aula passada, a nossa história foi contada usando os livros dos reis, um e 2. Aqueles mais atentos, né, devem ter observado que eu não mencionamos os livros de crônicas, tem crônicas um e 2. Muito bem. Então, por que que não foi mencionado? O livro de crônicas é um resumo de toda a história, desde Adão até o decreto de Ciro, que nós vamos começar a partir de hoje, né? Então, o livro de Crônicas, como eu disse, é um resumo. Então, ele pega, foi escrito bem depois, né? Então, ele pega, baseado no Gênesis, no Êxodo, no livro de Números, no livro de Josué, no livro de Ruth, no livro de Samuel, no livro de Reis. Então, ele toma todos esses livros e tem um resumo. Só que ele tem alguns detalhes suplementares que não tem nos outros livros, alguns detalhes interessantes, e ele coloca mais numa perspectiva assim mais litúrgica do que política. E quando ele vai falar dos reis, ele enfatiza mais os reis da linhagem de Davi, né? Então, o livro termina, como eu disse, com o decreto de Ciro, que é exatamente a mesma passagem que começa o livro de Esdras, né? Isso nos mostra uma continuidade na história e nos sugere que talvez o livro de Crônicas tenha sido escrito pelo mesmo autor de Esdras, que muito provavelmente é o próprio Esdras, né? Mas antes de falar sobre o decreto de Ciro, que foi a partir desse decreto que começou todo o processo de retorno, né? Eu quero falar um pouquinho, antes de falar de Ciro, antes de falar de Esdras e antes de falar de Neemias, eu quero falar um pouquinho sobre como é que foi, como é que era a vida no exílio, né? A gente não teve muita oportunidade de falar muito da vez passada. Eu queria voltar um pouquinho, né? Então, nós falamos muito sobre os pecados cometidos em Israel, no Reino do Norte, os pecados cometidos em Judá, no Reino do Sul. Nós falamos dos reis, maus pastores,
né? Nós falamos de toda a iniquidade espalhada pela população, e aí pode dar a impressão de que todas as pessoas viviam nessa idolatria, nessa iniquidade, sem exceção. Mas isso não é verdade. Sempre existiram aquelas pessoas tementes a Deus como pequenos luzeiros aqui e ali. Então, eu quero começar a aula de hoje falando de Tobit, né? Tobit é o pai de Tobias, e essa história é contada no livro de Tobias, que é um livro muito bonito. Então, Tobit, que é o pai de Tobias, ele era da tribo de Neftali, que é no reino do norte, né, em Israel. E ele foi levado cativo para Nínive, quando a Síria tomou, né, aquela região. E ele lá, ele viveu ali na Síria, porque a Síria subjugou Israel, e era lá que ele estava. Mas Tobit, ele sempre foi um homem temente a Deus. Ele era muito caridoso acima de tudo. Temente a Deus e caridoso. Então, antes de ser deportado, ainda quando ele vivia em Israel, né, na sua terra de Neftali, ele era sempre um homem muito piedoso. Então, vocês lembram que quando Jeroboão, o primeiro rei de Israel, quando houve a divisão dos reinos, teve a divisão política, e aí Jeroboão inventou uma religião nova e criou uma divisão religiosa para o povo não ir para Jerusalém, como eu expliquei na aula passada. Acontece que Tobit, que era um homem muito temente a Deus, ele ia sim a Jerusalém. Ele fazia peregrinação a Jerusalém, ele acreditava, ele se mantinha fiel aos preceitos de Deus, e ele acreditava que era naquele templo de Jerusalém que os homens, as pessoas iam se encontrar com Deus verdadeiro, fazer sacrifícios e orações ao Deus verdadeiro. Então ele era assim, um homem temente a Deus ali no meio daquela iniquidade. E no exílio, lá em Nínive, ele continuou sendo fiel a Deus. E muito caridoso, né? Então ele passou por várias provações, ele ficou cego, apesar disso, ele se manteve fiel a Deus, confiante, né, muito confiante em Deus, e o livro vai contar a história, é toda uma história contando como Tobias, seu filho, foi guiado por Deus através do anjo Rafael, né? E essa jornada que Tobias faz, guiado por Rafael, vai resultar na libertação de uma pessoa, uma senhora chamada Sara, uma jovem chamada Sara, que ela é libertada de demônios e ela acaba sendo a esposa de Tobias, né? Casa com Tobias. E o livro vai contar também como ele é muito bem sucedido nessa jornada e volta, e o pai é curado também da sua cegueira. Então, é um livro muito bonito, ele fala da ação dos anjos, né? Ele fala da beleza do matrimônio, ele fala da paciência nas provações, né? Mas, de uma maneira geral, assim, eu quero enfatizar, apesar de o livro é muito bonito por todos esses aspectos, mas aqui hoje eu quero enfatizar, sobretudo, o fato de que no meio da iniquidade havia essa família temente a Deus, né, que mesmo no exílio continuou se mantendo fiel a Deus e por conta disso recebeu muitas bênçãos de Deus, visita do anjo Rafael. Olha que maravilha, né? Muito bem. Agora, isso foi em Nínive, né? Eles eram exilados do reino do norte. Agora vamos falar do exílio na Babilônia, que é o que nessa aula de hoje nos interessa mais, né? Então vamos falar como é que eram os deportados lá. Então, a Babilônia, gente, nessa época, era um grande centro cultural, né? Tem escavações arqueológicas que mostram que a cidade ela era uma cidade belíssima, ela tinha jardins suspensos, então era uma coisa muito bonita e culturalmente muito avançada. Ela tinha leis, né, leis extraordinariamente avançadas que resguardavam os direitos civis de propriedade privada e tinha vários regulamentos para a posse de escravos. Obviamente que não era avançada para os nossos padrões de hoje, mas para aquela época era uma coisa muito avançada, né? Então, o tratamento com os escravos e tudo. Então, daí que havia uma cultura
muito diferente daquela cultura dos assírios, que eram bastante cruéis, e mesmo de Nabucodonosor, né? Então, aliás, os assírios eram muito cruéis, e lá na Babilônia, existia vamos dizer, um respeito maior aos deportados. Então, os exilados de Judá, né, exilados na Babilônia, eles não foram dispersos por várias nações, eles ficaram na Babilônia e lá eles viviam numa relativa paz, né? Ainda assim, né, eu não estou dizendo que a Babilônia era um paraíso, né, porque a Babilônia, quando ela aparece no Novo Testamento, ela sempre aparece como uma representação de opressão, de escravidão, por eles terem destruído Jerusalém, terem destruído o templo, né? Terem levado o povo cativo para a Babilônia. Então, na verdade, não era um paraíso, não. Mas o povo vivia lá com uma certa uma relativa paz, vamos dizer assim, né? Então, eles passaram lá a ser conhecidos como judeus, porque eles eram os deportados de Judá. Foi a partir daí que o nome judeu, né, foi associado a essa população. Depois, o termo judeu passou a se referir, hoje em dia, por exemplo, qualquer pessoa que mora em qualquer lugar que pratique o judaísmo, né? Então, o termo evoluiu, mas ele nasceu naquela época, né, com essas pessoas que foram deportados de Judá para a Babilônia, principalmente depois que eles retornaram, né? E nós vamos ver daqui a pouco que é depois do retorno, com esse retorno para Deus e a aliança que vai ser renovada mais adiante, que vou contar ainda hoje, é aí que vai nascer o judaísmo, tá? Agora, para ter uma noção melhor, né, do que aconteceu no exílio, nós vamos voltar a falar de alguns profetas, profetas que atuaram na época do exílio e profetas que atuaram antes do exílio, mas que durante o exílio eles foram recordados. Vamos começar com Jeremias, né? Jeremias, ele profetizou no período dos últimos reis, né? Durante as deportações, né? Aquelas primeiras deportações. Ele, pessoalmente, não foi deportado para a Babilônia, né? Então, durante esse período das deportações, ele permaneceu em Jerusalém. E ele escreveu o livro das Lamentações, né? Movido pela dor, a dor que ele sentiu ao ver tudo destruído, né? E ele terminou seus dias, ele foi levado, né, assim, contra a vontade dele, ele foi levado para o Egito e pouco depois teve o final trágico de Jerusalém. Então, quando ele escreve o livro das Lamentações, ele está vendo tudo isso, né? Mas ele não presenciou, ele foi levado para o Egito, né? E depois ele morreu no Egito, se não me engano, ele morreu apedrejado, né? Então, mas bem, logo depois das primeiras deportações, Jeremias, a partir de Jerusalém, ele ainda estava em Jerusalém, né? Jerusalém ainda não tinha sido destruída, ele enviou uma carta para os deportados na Babilônia. Ora, nessa época, haviam muitos falsos profetas, né? E os falsos profetas diziam que a deportação não ia durar mais de 2 anos, tá certo? Então o povo acreditava. O povo pensava assim: ora, nada de mal vai acontecer com Judá, nada de mal vai acontecer com Jerusalém, porque lá que está o templo e Deus habita nesse templo. Então Deus não vai permitir nada de mal acontecer. Eles acreditavam desse jeito. Mas, na verdade, eles estavam colocando a sua confiança mais naquele templo de pedra, de uma forma quase que supersticiosa, do que no Deus verdadeiro. Porque que o Deus verdadeiro que estava pedindo fidelidade, que estava pedindo conversão, que estava pedindo retidão. Então, eles estavam assim um pouco enganados na maneira de ver, né? Então, eles preferiram porque eles acreditavam que Deus não ia permitir destruir o templo, né? Porque era a habitação de Deus.
Eles acreditavam nisso, então eles podiam fazer o que eles quisessem e Deus não ia fazer nada. Então, por causa disso, eles acreditavam nos falsos profetas que diziam: daqui a 2 anos vocês estão de volta. Aí Jeremias escreve uma carta para eles. Essa carta está no capítulo 29 do livro de Jeremias. Quem quiser pode ir lá verificar, né? Confirmar. Então, ele escreve dizendo para os deportados: olha, vocês se estabeleçam, vocês construam casas, vocês casem suas filhas, casem seus filhos, procurem prosperar, porque o exílio vai ser longo. Esse exílio vai durar 70 anos, enquanto durar a hegemonia da Babilônia. Então, vai ser um tempo de purificação. Se preparem para se estabelecer, porque vai durar 70 anos e é assim que Deus vai purificar vocês, né? É nesse período que vai ser purificado. Na época, né, essas profecias, o povo não considerava, elas não eram consideradas. Enquanto Jeremias estava vivo, né, coitado, morreu apedrejado e ninguém considerava as profecias dele, né? Mas o que que acontece? Depois da morte dele, as profecias dele começaram a causar muita influência. Por quê? Porque o povo constatou que tudo que ele tinha profetizado aconteceu, né? Então, tudo que ele tinha dito, o templo foi destruído, a cidade foi tomada e todo o povo restante foi levado cativo para a Babilônia. Então, assim, eles começaram a se relembrar das profecias, começaram a escutar as profecias, né? Porque antes eles não consideravam, agora sim. Então eles ouviram, então eles fizeram exatamente isso. Eles se estabeleceram na Mesopotâmia, eles se organizaram como comunidade, eles trabalharam, eles passaram a ocupar posições na sociedade e estavam lá, né? E o mais importante que aconteceu é que eles começaram a abrir o coração. E eles começaram a mudar o seu coração, começaram a entender que eles tinham se afastado de Deus e que isso tinha sido um castigo para a purificação deles. E eles aceitaram ser purificados, com esperança de um novo tempo, né? Então, a partir daí, durante esses 70 anos, eles construíram sinagogas, né? Então, nasceram as sinagogas e eles descobriram que Deus poderia ser encontrado dentro do coração deles, mesmo que não tivesse mais um tempo, né? Então, o povo precisou passar por essa experiência traumática, né? A experiência traumática do exílio, da escravidão, né? De ver tudo destruído, para que eles pudessem reconhecer, entrar dentro de si, reconhecer. Então, eles ali eram escravos, desterrados, sem o templo, sem os sacrifícios, sem pátria, humilhados, feridos, destituídos de um tudo. Foi nessa situação que eles começaram a se voltar para Deus, né? Então, além do chamado à conversão de Jeremias, que eles começaram a escutar, Jeremias também profetizou, ele havia profetizado um novo tempo e deixou muitas palavras de esperança sobre esse novo tempo. Ele profetizou um retorno do povo, né, para a Terra Santa. Ele profetizou a reconstrução de Jerusalém, né, algo que realmente aconteceu, né? Nós vamos ver que tudo isso aconteceu realmente depois de passar desses 70 anos, né? Mas, principalmente, Jeremias profetizou uma nova aliança. Ele fala dessa uma nova aliança no capítulo 31, e eu quero ler um pouquinho para vocês. Para não gastar muito tempo, em vez de abrir a Bíblia, eu transcrevi aqui, vou ler para vocês as passagens que eu separei, para a gente não passar muito tempo procurando, né? Então, essa passagem aqui está em Jeremias, capítulo 31, de 31 a 33. Diz o seguinte: dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles.
Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei, eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo, né? Então, cerca de 600 anos antes, Jeremias profetizou a nova aliança. Aqui ele não está profetizando o retorno, ele está profetizando a nova aliança, né? Não, está certo que foi renovada a aliança com o retorno, mas ele está falando da nova aliança em Jesus Cristo, né? Que é Jesus quem vai realizar essa aliança, que não vai ser escrita em pedras, assim como foi a aliança do Sinai, foi escrita em pedras, mas essa nova aliança vai ser escrita nos nossos corações pela graça do Espírito Santo. E essa aliança será feita com toda a casa de Judá e de Israel, com toda a humanidade, né? Apesar de que Israel está disperso, né, nessa ocasião, e quem retorna é a tribo de Judá e Benjamim, né, com os levitas que estavam lá, e algumas pessoas de outras tribos também que estavam lá. Mas, de uma maneira geral, foi o povo de Judá quem retornou, né? Mas essa nova aliança, essa promessa dessa nova aliança feita através aqui de Jeremias, por exemplo, ela é para toda a humanidade, para todo o povo de Deus, né? Para todos os filhos de Deus, né? Inclusive os israelitas que ainda estão dispersos, né? Então essa aliança é para todos. Então, à medida que o povo exilado na Babilônia vai voltar, vai voltando, vai se voltando ao Senhor, o seu coração vai se enchendo de esperança, né? Eles vão começando a acreditar nas promessas de um novo tempo, de uma nova aliança. Eles vão, os profetas tinham razão, eles estavam falando a verdade. Eles falaram de destruição, a destruição aconteceu. Eles estão fazendo promessas de restauração? Então vamos esperar, vai haver restauração, né? Então, o Baruque era um secretário de Jeremias, né? Ele escreveu algumas coisas do Jeremias e outras dele. Ele também escreveu um livro, tem um livro de Baruque, né? Então, além do anúncio do castigo, né, o livro dele contém várias passagens de esperança, de consolação, né, que chama o povo ao arrependido e humilhado para esse recomeço, né? Então, alguns exemplos de passagens aqui de Baruque. Olha, por exemplo, Baruque, ele diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo 30, pulando alguns versículos aqui para não ficar longo, ele diz: Bem sei que não me escutam. Isso aqui é se referindo ao povo antes, né? Bem sei que não me escutam. É um povo recalcitrante. Contudo, na terra do exílio, tomarão a peito esse caso, reconhecendo que sou eu, o Senhor e Deus. Eu lhes darei então um coração apto a compreender e dóceis ouvidos. E lá na terra do exílio, eles me renderão louvores e se hão de recordar de meu nome. Eu os trarei então para a terra que, sob juramento, havia prometido a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Com eles estabelecerei eterna aliança e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E tem uma outra passagem de Baruque também, aqui é no capítulo 4, que é assim, é como se fosse Jerusalém personificada, né, falando. Ela é como se fosse uma pessoa. E Jerusalém diz, é um poema, tá? Então Jerusalém diz assim: entre lágrimas e coberta de luto, deixei-vos partir. Deus, porém, vos devolverá a mim para uma eterna alegria. Meus delicados filhos tiveram de andar por ásperos caminhos, acossados, qual rebanho roubado pelo inimigo. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu se lembrará de vós. Quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Porquanto
aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, vos considerar com a libertação eterno regozijo. Então, são assim, exemplos, né, do profeta Baruque, de como assim palavras de promessas de restauração já tinham sido ditas, né? Assim como aconteceu com Jeremias, com Baruque, né, que só foram levados em conta depois do exílio, depois que eles constataram a legitimidade das profecias, né, que se cumpriram exatamente como eles tinham anunciado, a mesma coisa aconteceu com outros profetas que deixaram suas profecias por escrito. Porque estavam escritas, essas profecias puderam ser relidas e refletidas. Então, Isaías, por exemplo, 100 anos antes da tomada de Jerusalém, Isaías viveu bem antes de Jeremias, né? Então, a gente está falando assim de 100 anos antes, né? Ele escreveu as profecias finais do seu livro, são profecias de consolação. Essas profecias anunciam a libertação, né? E anunciam também a vinda do Messias. Então, essa profecia aqui, que eu vou ler para vocês aqui, que está Isaías 40, de 1 a 5, vocês vão reconhecer, porque ela está lá no Evangelho, no comecinho do Evangelho, se referindo a João Batista. Ele diz assim, Isaías, né? Isso bem antes, olha só. Consolai, consolai, meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém. Dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor. Traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplanados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Isso aqui é Isaías, né? Então a gente vê que as profecias de consolação e de libertação proferidas por vários profetas, como eu já disse em aulas passadas, elas também se cumprem em diversos níveis, né? Só chamando a atenção, isso é algo que eu já disse antes, né? Aqui elas nos remetem à libertação do povo exilado na Babilônia, em primeiro lugar, né, num primeiro nível, né, esse povo que vai retornar para a Judéia, né, mas também remetem à vinda do Messias, que vai nos libertar do pecado, que essa libertação que é conquistada por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue precioso divino, né? Mas essas profecias de consolação, elas também apontam para a libertação pessoal, né, que nós vivemos a cada dia na nossa caminhada, essa nossa caminhada nessa terra de exílio que nós vivemos, rumo à nossa morada definitiva lá com Deus, né, que é isso que nós esperamos, né? Agora elas também apontam para a segunda vinda de Cristo, quando Cristo virá uma segunda vez para realizar uma grande libertação universal, escatológica, quando vai se dar, quando acontecer essa segunda vinda de Cristo, vai se dar a conclusão de todas as promessas, né? E novos céus e nova terra serão criados, né? E nessa ocasião vai terminar a história. Termina a história, termina o tempo. Não vai mais existir tempo, né? Como nós. Por quê? Porque então nós vamos viver na eternidade. Na eternidade não existe o passar do tempo, portanto, não existe história. Então, o final da nossa história vai ser com a segunda vinda de Cristo, né? Então, essa história que começou com Adão, ela caminha para a segunda vinda de Cristo. E essas profecias, elas assim encamadas, elas vão apontando, apontando, apontando até o final da história, né? Falar um pouquinho de Ezequiel, que Ezequiel tem um negócio legal para nós. Olha só.
Eu falei já de Ezequiel na aula passada, tá? Mas vale a pena voltar a falar dele. Ele foi um profeta que experimentou a deportação. Ele viveu no exílio da Babilônia. Ele era um sacerdote em Judá, né? E ele viveu 27 anos no exílio. Ele chegou na Babilônia junto com os primeiros deportados, né? E a partir de lá ele profetizou a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, a deportação do resto da população. Tudo isso ele profetizou lá do exílio, ele que tinha sido um dos primeiros deportados, né? Então, o início do seu livro fala muito de castigo, fala do julgamento das nações, né? Esse chamado ao arrependimento, à conversão, mas os capítulos finais são cheios de promessas, promessa de salvação, anúncio da vinda do Messias. E tem uma passagem que eu quero chamar a atenção hoje, que é uma passagem bem interessante, que está no capítulo 37, né? Que vale a pena. Depois vocês abram lá capítulo 37 de Ezequiel e dêem uma lida, né? Então, nessa passagem, ele descreve uma visão, porque Deus dava visões. Ezequiel profetizava a partir de visões que ele recebia. Então, ele recebeu essa visão que é um monte de ossos completamente secos, né? Assim, e ele vai andando naquele monte muito, 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 e aí ele vê na visão dele o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né? Soprando sobre esses ossos, e aí de repente esses ossos começam a ser cobertos de músculos, de pele e retomam a vida e acabam se transformando num grande exército, né? Então, assim, é uma passagem bem impressionante. Eu separei aqui os versículos finais desse trecho todo, que é um trecho longo, mas os versículos finais, só para vocês verem assim. Ele diz assim: Então o Senhor me disse, descrevendo ainda a visão, né? Filho do homem, esses ossos Esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: Eis o que diz o Senhor Javé. Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos. Eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. E sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de estabelecer em vossa terra. Sabereis então que eu sou o Senhor, que eu disse e o executei. Oráculo do Senhor. Então ele fala aqui, né? O colocar o meu espírito, o espírito, esse é o Espírito Santo, né? Essa visão nos mostra que Deus tem poder, tem poder. Ele tem poder que, segundo o seu querer divino, ele pode transformar um povo espiritualmente morto em pessoas vivas, espiritualmente vivas. Obra e graça do Espírito Santo, sopro de Deus, isso é possível, né? Essa passagem nos remete ao sacramento do batismo, quando fomos transformados em criaturas novas, e também nos remete à graça do Espírito Santo na nossa vida, atuando a todo instante para nos manter firmes na fé, né? Como soldados, esses ossos se transformaram no exército. Então, nós também podemos ser transformados pela graça do Espírito Santo em soldados, prontos para lutar pelo reino de Deus, né? Agora é interessante observar, né, se vocês se lembram lá do livro de Levítico, é interessante observar que restos mortais eram considerados impuros para os hebreus, tá? Então Deus demonstra que pode transformar coisas impuras em coisas santas. Então essa passagem nos remete ao milagre da ressurreição de Lázaro, que já estava lá morto há 4 dias, né? Nos remete à ressurreição de Jesus,
né, que é a razão da nossa fé, segundo São Paulo, e aponta para a nossa própria ressurreição, assim como nós dizemos no credo, né? Creio na ressurreição da carne, né? Então, assim, o Deus da vida, ele transforma, ele dá vida de acordo com o seu divino querer, né? Então, tem muitas outras passagens interessantes, assim, que falam da consolação, das promessas que eu poderia trazer, mas eu vou parar por aqui. Mas eu ainda quero falar de Daniel. Daniel é diferente dos outros profetas, né? Ele tem uma perspectiva diferente, por isso eu queria trazer ainda Daniel. Daniel era de família aristocrática em Jerusalém, tá? Ele foi deportado para a Babilônia quando ele era ainda muito jovem, ele e mais alguns amigos. Eles foram escolhidos para ser educados na corte lá do rei Nabucodonosor, né? Então, ele foi na primeira deportação ainda novinhos, isso bem antes da queda de Jerusalém, no ano 605, por aí, tá certo? Então, ele foi educado na corte, né? Aprendeu o aramaico e tudo, e ele provavelmente ele envelheceu e morreu no exílio, como ele já estava de idade avançada, né? Assim, depois de 70 anos de exílio, ele provavelmente não retornou. Então, muito provavelmente não consta, né? Então, provavelmente ele morreu no exílio. Mas as profecias dele foram feitas anteriormente e muito interessante. Ele e seus amigos, eles eram muito tementes a Deus. É outro exemplo de pessoas tementes a Deus, né? Eles, apesar de jovens, eles e vivendo numa corte pagã, né, sendo educados numa corte pagã, ainda assim eles mantinham os costumes da religião dos hebreus, eles procuravam viver de acordo com os preceitos. Por causa disso, eles foram muito perseguidos, né? E eles enfrentaram a morte, mas apesar disso eles foram fiéis. Eles, para não cometer idolatria, eles sofreram muito, mas Deus salvaguardou, né? Deus poupou eles da morte, né? Quando eles estavam sendo perseguidos. Então, existe um paralelo muito grande entre Daniel e José do Egito. Não sei se vocês recordam, quando eu contei para vocês a história de José do Egito, eu falei que ele era uma prefigura do profeta Daniel, né? Que ele apontava para Daniel, porque na verdade a história é bem parecida, né? Daniel foi muito perseguido, sofreu, né? Mas ele acabou ocupando um alto cargo, né, na corte por conta desse dom sobrenatural que ele tinha de interpretar sonhos e sinais que Deus mandava, né? Então a mesma coisa aconteceu e ele acabou sendo assim bastante prestigiado na corte, mas sofreu muito, não deixou de sofrer não. Então o livro do Daniel é, é conhecido por várias histórias interessantes, né? Que muitas que vocês já devem ter conhecido. Daniel na cova dos leões, os jovens na fornalha, que os anjos vêm e não deixam eles morrer. A história de Susana, né? Que foi um caso de injustiça que Daniel interviu, né? Que foi uma história muito bonita. E tem várias outras histórias do livro de Daniel, que são muito conhecidas. Mas eu hoje não vou me deter nessas histórias, pelo contrário, eu queria enfatizar um outro aspecto de Daniel, né, que diz respeito à nossa aula de hoje. Porque Daniel, ele tinha esse dom de interpretar sonhos e visões e também de oferecer detalhes cronológicos sobre eventos futuros, né? Então, as profecias de Daniel, elas anunciam profecias a curto prazo, eventos messiânicos sobre a vinda de Cristo e eventos escatológicos nessas camadas que eu falei, né? Então, a libertação dos judeus, né, da Babilônia voltando para casa, elas apontam
como eu já disse, a libertação do nosso pecado com a vinda de Jesus, que aponta para o cumprimento das promessas, pela ocasião da segunda vinda, né? Então, nos capítulos, agora o que é interessante aqui é a cronologia de Daniel, né? Nos capítulos 2, 7 e 8, Daniel anuncia a sucessão das nações, né, que vão subjugar os judeus. Então, baseado num sonho do rei e também nas visões que Deus deu para ele anuncia o seguinte, que vai ter o Império Babilônico, que era o império da vez, né, agora, vai cair e vai ser sucedido pelo Império dos gregos, dos persas, né? E esse também vai cair, vai ser sucedido pelo Império Grego, que será, por sua vez, sucedido pelo Império Romano. E que durante o Império Romano, essa é a visão que ele tem, né? A visão do sonho que o rei tinha, que o rei teve. Então, durante o Império Romano, Deus mesmo vai realizar uma obra e vai suscitar o reino de Deus. Ali durante o Império Romano, o reino de Deus virá, vai surgir e vai tomar toda a terra, né? Essa foi a interpretação de Daniel, né? E tudo isso se realizou exatamente assim. O Império Babilônico caiu em 539, ele caiu, e o Império Persa, liderado por Ciro, é que vai ser agora o império hegemônico, né, do mundo conhecido lá. Né? No capítulo 9 de Daniel, do livro de Daniel, quando a Babilônia cai, nessa época Daniel já era idoso, né? Quando a Babilônia cai e é tomada pelos persas, Daniel, né, já idoso, ele observa que se passaram os 70 anos que Jeremias havia profetizado, né? E aí, tendo passado esses 70 anos, ele observa, bom, deve estar próximo. O que é que ele faz? Ele se coloca diante de Deus e ele faz uma oração longa, né? Uma oração de intercessão pelo povo, pedindo perdão no nome do povo, pedindo que Deus perdoe os pecados do povo, suplicando pela libertação, que Deus venha cumprir essa promessa que ele havia feito a Jeremias, né? Então, a promessa de fato, ela se cumpre. Logo em seguida, nós vamos ver daqui a pouco que logo depois essa promessa realmente vai ser cumprida. Mas o interessante é que quando ele termina essa oração, quando Daniel termina essa oração, o anjo Gabriel lhe aparece e aí ele anuncia que o tempo de purificação, né, teve esses 70 anos de purificação no exílio, mas que o tempo de purificação ainda não terminou, que vai ser preciso ainda 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, em preparação para a vinda do Messias. E aí, de fato, né, aproximadamente 490 anos, contando a partir da reconstrução das muralhas de Jerusalém, nós vamos ver que esse tempo, em seguida, 490 anos a partir daí, vai coincidir com o período aproximado, né? Vai coincidir com o período em que Jesus começa o seu ministério público e começa a anunciar o reino de Deus, né? Então, e é também bem interessante, né? Porque Daniel tinha esse dom quando ele fazia essas profecias para o futuro, ele também dava determinantes assim cronológicos, né? E assim é também revelado, né, que o templo, porque vocês vão ver, eu vou contar daqui a pouco que o templo vai ser reconstruído. O povo volta para reconstruir o templo. Acontece que Daniel, ele profetiza que esse templo que vai ser reconstruído, ele vai acabar sendo também destruído, né? E de fato isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, depois da paixão e morte de Cristo, né? 40 anos depois, o Templo de Jerusalém foi destruído e continua destruído até o dia de hoje, tá certo? Mas vamos continuar a história. Muito bem. Depois de 70 anos de exílio, a Babilônia caiu.
como foi anunciado. Anunciado por Isaías, anunciado por Jeremias, anunciado por Daniel, né? Então, o que é que acontece? Ciro, o rei da Pérsia, tomou a região e passou a ser o novo líder. E Ciro, né, é interessante observar, ele tratava as nações conquistadas de forma diferente, né? Ele tratava com bastante respeito, ele permitiu a repatriação dos povos deportados, não só dos judeus, mas de outros povos também, né? Então é assim que em 538 ele escreveu um decreto permitindo o retorno dos judeus à Terra Santa. E essa concessão de repatriar os povos deportados não foi só para os judeus, mas para os judeus, de uma maneira especial, Deus tocou o coração dele, que ele acabou sendo, para os judeus, bastante generoso, porque ele financiou a reconstrução do templo, né? E ele devolveu todos os objetos do templo que Nabucodonosor tinha pilhado e tinha levado, né? Então ele teve um tratamento especial assim para os judeus, tá certo? Então os livros de Esdra e Neemias é que vão narrar esses acontecimentos que se passaram nesse período pós-exílio, né? Então o livro de Esdras começa com o edito de esse decreto de Ciro, né, que, vamos dizer, termina o livro de Crônicas, começa o livro de Esdras, e aqui a gente continua a história a partir deste decreto em que o povo vai retornar para Jerusalém. Eu queria ler para vocês um trechinho aqui de Esdras. Esdras, vamos ver. Eu separei aqui, Esdras. É uma passagem longa, gente. Eu não sei se eu vou ler tudo, não. Mas aqui é os 5 primeiros capítulos do primeiro, 5 primeiros versículos do primeiro capítulo. Perdão, em Esdras, tá? Vou começar aqui a ler. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia posta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou fazer em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir-lhe um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós pertencente ao seu povo, que seu Deus o acompanhe, suba a Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém. Né? Então, os chefes de família de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e os levitas, principalmente todos aqueles cujo Espírito Deus havia tocado, prepararam-se para ir reedificar o templo do Senhor em Jerusalém. Né? Então, esse é o decreto de Ciro. Né? Ele foi tocado no coração dele para mandar os judeus irem, e não só voltarem, mas com essa missão de reconstruir o templo, né? De reconstruir o templo. Então, eles foram voltando aos poucos, não foi assim uma coisa de uma vez, né? Foram em pequenas levas, levou vários anos, eles foram voltando, mas, gente, nem todos voltaram, tá? Porque alguns já estavam acomodados, apegados à vida que eles estavam vivendo lá e não voltaram. Então, Deus chama as pessoas certas, né? E, aliás, Deus chama a todos. Né? O decreto de Ciro chamava a todos, mas nem todos atenderam. Alguns, realmente, por acomodação, por apego, não voltaram, ficaram. Só quem voltou foi o pequeno resto, né? Nesse período pós-exílio,
esse período de retorno, de reconstrução, tem alguns personagens interessantes que vale a pena comentar com vocês. O primeiro deles é Zorobabel. Quem é Zorobabel? Zorobabel era um exilado, né, da linhagem de Davi, um príncipe, tá? Um príncipe. Ele retornou a Jerusalém. Apesar de que ele era um príncipe e que ele estava na linhagem de Davi, ele não podia reinar, porque Judá continuava sob o domínio da Pérsia. Mas ele então serviu como governador, ele ficou como um governador de Judá, não pôde ser rei, mas a gente vê como a linhagem de Davi foi mantida, né? E o seu nome aparece na genealogia de Jesus no primeiro capítulo de Mateus. Quando você vai lá no primeiro capítulo de Mateus, que tem aquela longa genealogia dizendo filho de quem, de quem, de quem, a gente vai ver que no versículo 12 diz assim: E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Então ele estava bem na linhagem, né? Ele é um ancestral de Jesus. E ele é uma pessoa que volta para Jerusalém para reconstruir o templo e ele volta como governador de Judá. E voltou também Josué, o sumo sacerdote. Então, a linhagem de Davi foi preservada e também a hereditariedade do sumo sacerdote. Também eles também manteram, tiveram cuidado de manter registro disso e manter essa hereditariedade. Tanto que a gente sabe que Josué, ele é descendente de Arão, né? Ele é um sumo sacerdote descendente de Arão. Então, esses dois personagens, Zorobabel e Josué, eles foram muito importantes, né? A primeira coisa que eles fizeram foi construir o altar dos sacrifícios, e aí eles fizeram sacrifícios ao Senhor. E depois eles trabalharam nos alicerces do templo. Mas eles tiveram que superar as oposições. Sempre tem as oposições. O plano de Deus nunca é tão simples, tão suave. Então teve muita oposição, os povos vizinhos, principalmente os samaritanos, começaram a implicar, eles se sentiram ameaçados, né? E aí começaram a criar uma série de obstáculos para os judeus que estavam retornando. E a coisa foi tão séria, a oposição foi tão grande, que a intriga que eles fizeram, eles mandaram cartas para o rei da Pérsia, que a essas alturas não era mais Ciro, era Dario, era outro rei já. Já tinham passado vários anos. Então, esse outro rei mandou então suspender as coisas e a reconstrução do templo ficou suspensa por cerca de 16 anos, até que surgiram dois profetas, Ageu e Zacarias, nesse período, lá em Jerusalém, né? Exortando o povo a retomar a obra. Então, com essas exortações de Ageu e de Zacarias, eles enviam cartas ao rei Dario e pede para o rei Dario investigar nos arquivos. E aí ele investiga e ele encontra o decreto do Ciro, do rei Ciro, né? E aí ele ordena a continuação dos trabalhos. E foi assim que finalmente a obra foi terminada, né? E o povo pôde retomar as práticas religiosas. Agora, cabe falar um pouquinho de Ageu e de Zacarias. O profeta Ageu, ele tinha sido exilado na Babilônia, ele retornou para a Judéia e ele profetizou justamente nesse período, né? E a missão dele foi ser um mensageiro de Deus para encorajar Zorobabel e Josué a retomarem a reconstrução do templo. A missão deles foi essa. Ele profetizou para cumprir essa missão, né? Exortar essas duas pessoas tão importantes, né? Então, a mensagem dessa vez, quando o profeta falou, o povo escutou. Eles tinham aprendido que Deus falava através de profetas. Então, quando o profeta falou, tanto Ageu como Zacarias, o povo prontamente atendeu ao chamado, né? Então, tem uma das passagens aqui de Ageu que eu vou ler para vocês, né? Ele diz assim, no primeiro capítulo, versículo 13 e 14.
Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mandato que ele tinha recebido do Senhor. Estou convosco, oráculo do Senhor. Então o Senhor inspirou coragem a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, bem como a todo o resto do povo. Todos puseram-se a trabalhar na construção da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, né? Então Ageu se dirige a Zorobabel, né, dizendo a ele que Deus vai derrubar os poderosos, né, deste mundo. Mas essa profecia, a gente sabe muito bem, ela não se realiza em Zorobabel, mas serviu para manter acesa a esperança do Messias, manter aquela linhagem, né? E é através dele que a dinastia de Davi vai ser mantida até Jesus. E como sabemos, Jesus é descendente dessa mesma linhagem e ele não vai restaurar o reino de Israel, né? Não da forma que eles imaginavam, de uma forma humana, terrena. Não vai ser um reino terreno, mas ele vai anunciar o reino de Deus. Ele, descendente de Davi, vai dar um salto, né? E vai anunciar um reino de Deus com uma dimensão que vai além de tudo que a mente humana poderia imaginar. Um reino verdadeiramente eterno, sem fim, né? Onde a paz vai reinar para sempre, sem nenhum obstáculo. Então, esse é algo que ninguém poderia imaginar. Vai sim, vai ser realizado, né? Então, voltando ao profeta Zacarias. Esse, como eu disse, foi contemporâneo de Ageu. Ele era de uma família sacerdotal, né? No início do seu livro, assim como Ageu, tem exortações dirigidas a Josué e a Zorobabel, para que eles tivessem ânimo, para que eles terminassem a obra de reconstrução do templo, né? E no final do livro, no capítulo de 9 a 14, ele também tem também várias profecias escatológicas. Então, tem o finalzinho de Zacarias, a missão de Zacarias foi maior do que a de Ageu nesse sentido. Ele tem esses capítulos finais apontando também para eventos futuros. Agora, nos capítulos iniciais, por exemplo, entre os capítulos 1 e 6, ele recebeu 8 visões, tá certo? Eu vou comentar duas dessas visões. A quarta visão, que tá narrada no capítulo 3, Josué vê o sumo sacerdote. Josué, aliás, desculpe, Zacarias vê Josué, o que é o sumo sacerdote, vestido de roupas sujas, num tribunal, sendo acusado por Satanás, né, e defendido por um anjo do Senhor. Depois, Josué então recebe roupas limpas, roupas de festa, né? Essa visão ela representa a purificação que Deus quer realizar em Josué para que ele abraçasse essa missão de reconstrução do templo. Ele precisava pessoalmente ser purificado. Mas, em segundo lugar, ela também simboliza a purificação que Deus quer realizar hoje, por exemplo, nos sacerdotes de hoje, do mundo inteiro, esses seus filhos prediletos, para que eles sejam santos ministros da obra de reavivamento da igreja, né? Então vamos ver aqui, Zacarias. Aqui, esse trechinho. Olha, olha, esse aqui é um pedacinho da visão, tá? O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor. Satã estava à sua direita como acusador. O anjo do Senhor disse a Satã: O Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é, porventura, um tição escapado ao incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: Tirai-lhe estas roupas sujas. Depois disse a Josué: Eis que tirei de ti a tua imundície.
e te revesti de roupa de festa. E acrescentou: ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e fizeram-no mudar de vestes em presença do anjo do Senhor. Então, essa é uma passagem, assim, falando dessa purificação, né? No capítulo seguinte, no capítulo 4, Zacarias recebe uma outra visão, essa vai ser a quinta visão, a quinta de 8 visões que ele recebe, eu só vou comentar essas duas. Esta visão se refere primeiramente a Zorobabel, né? Essa que eu falei anteriormente, a Josué, e essa agora a Zorobabel, que era a autoridade civil, né, escolhida por Deus para trabalhar junto com José, a autoridade civil e a autoridade religiosa, trabalhando junto, em harmonia. Né? E ela se refere, em segundo lugar, a todas as autoridades civis, de hoje, por exemplo, né, do mundo, presidentes, governantes, políticos, juízes. A esses, Deus também quer purificar. A esses, Deus também quer que trabalhem em harmonia com o plano de Deus, né? Então, nessa visão, Zacarias vê um candelabro e duas oliveiras, uma de um lado e uma do outro, né? E o candelabro, aqui a gente vai ver, ele representa a presença de Deus. O óleo que faz o candelabro iluminar representa o Espírito Santo. As duas oliveiras representam as autoridades, a civil e a religiosa juntas, na presença da presença de Deus, diante de Deus, trabalhando juntos para a reconstrução do templo. E esse templo representa o quê? O reino de Deus. Então, as autoridades civis e religiosas trabalhando juntas em harmonia para a construção do reino de Deus. Esse é o plano de Deus. Quando isso não está acontecendo, algo está errado. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus, né? E nós precisamos orar para que isso se torne realidade no nosso mundo hoje, né? Que os Zorobabel e Josué de hoje, que eles possam trabalhar em harmonia, assim, juntos. Olha só o que que Zacarias, em profecia, diz para Zorobabel. Este é o oráculo do Senhor a respeito de Zorobabel. Não pelo poder, nem pela violência, mas sim pelo meu espírito é que se cumprirá a sua missão, oráculo do Senhor. Mais adiante, quando Zacarias pergunta, né, o significado dessas duas oliveiras, Deus responde: são os dois ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra. Então, essa realmente é a vontade de Deus, que tudo concorra para que o plano de Deus, para que o reino de Deus se realize, né? É isso que Deus quer, né? Gente, no capítulo 8, aí Zacarias vai se dirigir para o resto do povo, ele se dirigiu a Zorobabel, se dirigiu a Josué, e ele se dirige a todo o povo, né, prometendo restauração, prometendo a renovação da aliança. Né? Então, é uma profecia, o livro de Zacarias também é um livro muito interessante. É um pouquinho mais difícil de ler do que o de Ageu. Ageu é uma leitura bem fácil. Zacarias não é tão fácil, porque essas visões a gente não entende muito bem, né? O próprio Zacarias vai perguntando a Deus o que é que significa isso, o que é que significa aquilo. E as profecias finais, escatológicas, também são mais complicadas de entender, mas não deixa de ser um livro bem interessante, tá certo? Bom, então vamos falar um pouquinho de Esdras e Neemias, que são os dois livros históricos. Eu não vou me deter muito, tá certo? Porque praticamente já contei a história toda, mas o que que acontece? Esdras era um sacerdote, ele era estudioso, conhecedor da lei de Moisés, e fazia parte da comunidade judaica da Babilônia. Ele retornou do exílio com a missão, né, de ensinar e de explicar a lei para os judeus, que os judeus, depois de 70 anos, né, no cativeiro, eles não conheciam mais a lei. Eles já tinham absorvido a língua dos caldeus, eles agora falavam aramaico, né, que foi a língua que depois permaneceu na Judéia. Né? Então, eles não tinham acesso aos livros e, se tivesse, não entendiam o hebraico.
Então, a missão de Esdras foi retornar para ensinar o povo. Então, ele tem essa missão dele é muito importante, porque aí ele vai ajudar o povo a conhecer a lei e ele vai promover as reformas que o povo precisava para viver segundo a lei, né? Então, Esdras é provavelmente o autor do livro mesmo, né? E esse livro vai contar essa história do retorno, começa com o decreto de Ciro, e ele vai contar toda essa história do retorno, né? Da reconstrução do templo. Ele conta os desafios, os sucessos, de como foi para o povo retornar a viver sua vida religiosa, sua vida nacional, né? E Neemias, que é o próximo livro, Neemias retornou, mas anos depois, não foi junto, né? Ele retornou depois. Neemias, ele nasceu no exílio, né? Ele era copeiro oficial do rei. Então era um cargo que ele tinha acesso direto ao rei. E com isso ele teve a oportunidade de obter uma permissão do rei para voltar a Jerusalém e reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então ele obteve também permissão para usar a madeira das florestas reais, né? Então ele volta a Jerusalém com essa missão de reconstruir as muralhas e a cidade. Então, novamente, nós vamos ver as oposições, muitas oposições. Neemias vai contar que eles tiveram que trabalhar armados. Então, era uns trabalhando, colocando as pedras, reconstruindo as muralhas, e os outros vigiando, né? Porque não paravam as tentativas de oposição, né? Isso nos faz essa. Aqui tem muita coisa para a gente refletir. Primeiro, as oposições. Elas não param. Sempre as oposições para a obra de Deus são sempre muito grandes. A gente tem que ter muita força, muito encorajamento, né? Pedir muito o Espírito Santo, mas também nos faz refletir exatamente essa metodologia que eles usaram. Enquanto uns trabalhavam, os outros ficavam armados vigiando. Isso nos faz pensar em orar e vigiar, né? A importância de orar e vigiar e também assim o equilíbrio entre a vida de oração e o trabalho. Nem só uma coisa, nem só a outra. Aqueles que só trabalham, trabalham, trabalham e não encontram tempo para estar com Deus, né? E fica no desequilíbrio. E aqueles que só querem fazer as coisas de orar, só querem estar rezando, só querem e não se comprometem, não se responsabilizam, também estão vivendo um certo desequilíbrio. Então é isso aí. Agora o livro de Neemias, o ápice de tudo, tendo sido reconstruído tudo, ele vai contar que é a renovação da aliança, né? Então é feita a leitura dos livros, do livro do Pentateuco, ele é feita a leitura e é explicado ao povo, né? A partir do hebraico para o aramaico, vai sendo explicado. E aí é um momento de muita emoção, o povo toma consciência, se arrepende. É um momento assim muito forte, né? E é a partir desse momento, dessa renovação da aliança, que de fato nasce o judaísmo, né? Esses eventos são contados no livro de Neemias, tá certo? Bom, eu queria terminar a nossa aula de hoje com uma reflexão sobre o pequeno resto, né? Então, essa nova comunidade que surge lá em Jerusalém, né, após esse retorno, é uma comunidade pequena, pura, humilde, simples, sincera na sua busca de Deus. A sua esperança, a sua confiança agora está no Senhor, não mais no templo. Eles reconstruíram o templo, mas não é mais no templo de pedra, mas é no Senhor, né? Então houve uma mudança importante aqui. Eles nunca mais tiveram autonomia política, né? Depois dos persas vieram os gregos, depois dos gregos vieram os romanos. No entanto, o povo, passando por essa purificação de não ter mais essa autonomia política, eles estão sendo purificados e preparados para receber o Messias, tá certo?
Então, eu termino a aula de hoje refletindo sobre esse pequeno resto. Né? Nós vimos nas aulas passadas, né, a glória da monarquia unificada, né, sob o reinado de Davi, aquela glória. E pouco depois nós vemos como o povo se afastando de Deus, esse reino foi dividido, as 12 tribos foram divididas, e Judá, principalmente, ficou como um remanescente, né? Um pequeno resto. E esse povo, mesmo esse povo sendo um pequeno resto, ele continuou teimosamente afastado de Deus, até que caiu nas mãos dos caldeus, foi levado para a Babilônia. E aí, 70 anos de exílio depois, volta um pequeno resto. É o pequeno resto do pequeno resto do pequeno resto, né? Então, terminado esse tempo de exílio, eles retornam, mas nem todos, como eu já disse. Uns ficaram acomodados, apegados, né? Já tinham sua vida lá, não queriam se arriscar. Não, só um pequeno resto que volta para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, né? E esse retorno é bem importante observar, não é apenas um retorno geográfico, é um retorno para a fé, né? É o retorno para Deus, não é o retorno da terra física, geográfica, mas é o retorno para a aliança. Eles renovaram a aliança. Então, apenas um pequeno resto renovou a aliança com Deus para iniciar esse tempo de preparação para a vinda do Messias. Mas veja só, não é a primeira vez que Deus permite ficar um pequeno resto. Vocês devem se lembrar que nós já falamos de Noé, né? E que apenas os que estavam na arca de Noé sobreviveram. Um pequeno resto, com a missão de seguir avante o plano de Deus e recomeçar. Então, essa ideia do pequeno resto, na verdade, é uma ideia, não é uma ideia nova, é uma ideia antiga, né, que já acontece. Como é que nós podemos aplicar esse conhecimento, esse aprendizado sobre o pequeno resto para a nossa vida hoje? Como é que a gente aplica isso, né? Ora, gente, hoje nós vivemos tempos muito difíceis na nossa sociedade, nas nações, entre as nações, assim como também na nossa querida, amada Igreja Católica, né? Nós vemos dentro dela como ela está sofrida com escândalos, são escândalos um atrás do outro, escândalos de ordem moral, escândalos de ordem doutrinária, é confusão, é divisão, né? Então a gente sofre com isso, mas nós não podemos perder a esperança, né? Existem rumores de divisões mais profundas ainda do que essas que nós vemos até hoje, mas nós não podemos perder a esperança. Está previsto, gente, que a humanidade vai ser peneirada. A peneira divina vai separar o joio do trigo. E no final, a igreja purificada vai prevalecer para sempre. Deus quer a salvação de todos, mas infelizmente nem todos querem receber a salvação. Por isso que o Evangelho já nos adverte sobre a porta estreita. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. Procurar a porta estreita, né? Porque o caminho largo muitos vão para o caminho largo, poucos são. Deixa eu ler a passagem direitinho para vocês, em vez de ficar parafraseando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram, né? Será que essa advertência se aplica ao nosso tempo, hoje, a nós? Muito bem. Olha, eu queria relembrar a vocês o Ratzinger, quando ele era sacerdote novinho, jovem, né? Antes de ser bispo, antes de ser cardeal, lá nos anos 60, pouco depois do Concílio Vaticano, ele profetizou, né? Ele profetizou dizendo que a igreja passaria por um tempo de
perseguição e purificação. E que desse período, essa é a profecia, parte da profecia, desse período resultaria uma igreja mais simples e mais espiritual, na qual as pessoas poderiam encontrar respostas em meio ao caos de uma humanidade corrompida e sem Deus. Anos depois, né, 40 anos depois, quando ele já era Papa, Bento XVI, em várias ocasiões ele reiterou esse mesmo pensamento, certo? Então, considerando essa profecia de Ratzinger, não é fora de propósito que nós estejamos caminhando para sermos um pequeno rebanho de remanescentes. Remanescentes, ou seja, um resto. Agora, resto, não no sentido pejorativo, assim, inferior ao resto, né? Uma coisa de menor valor, mas resto no sentido que são aqueles que restam depois da purificação. Quando o ouro é purificado, saem as impurezas e fica só aquela coisa mais pura do ouro. Então, ali é o resto. Então, o resto é o que é purificado, é o que resta depois que são tiradas as impurezas, né? E é pequeno, mas não é pequeno em quantidade, né? A gente pede a Deus que esse rebanho seja grande, né? A gente pede que muitos sejam salvos, mas é pequeno, é no sentido de simples, de humilde, de submisso a Deus. Pequeno porque é simples, porque é submisso a Deus, né? Agora, resta saber se nós aceitamos fazer parte do pequeno resto e, nesse caso, o que fazer para fazer parte desse pequeno rebanho, né? Então, primeiro, continuar perto de Deus em oração e vida sacramental. E segundo, presta atenção, jamais abandonar a barca de Pedro. Fora dela, assim como fora da arca de Noé, fica muito difícil sobreviver. Né? Um dia desses eu ouvi a opinião de uma pessoa que eu respeito como muito, muito uma pessoa de Deus, né? E ele disse que esses escândalos na igreja são uma armadilha de Satanás. E muitas pessoas, vendo os erros, heresias, apostasias, né, até mesmo dentro da igreja, têm a tentação de abandonar a igreja, né, abandonar essa barca. E é isso que Satanás quer. Ele sabe que fora da igreja nós estamos perdidos. Então, isso é uma armadilha, tá certo? Então, uma pessoa me perguntou um dia desses, né? Como é que nós podemos permanecer na igreja quando nós vemos tantos escândalos, tanta confusão, confusão de ordem moral, doutrinária, né? Então, como é que a gente permanece? Aí eu reconheço que é difícil. Então, a melhor resposta que eu pude dar foi a seguinte, né? Eu disse assim, em pequena escala, né? Quando eu vou à missa, eu não vou pelo padre, eu vou por Jesus. Se o padre diz bobagem na homilia, eu lamento, mas eu não me retiro, porque estou ali por Jesus e para receber a Eucaristia. Agora, colocando isso em grande escala, é a mesma coisa. Eu permaneço na igreja por causa de Jesus, dos sacramentos, da sã doutrina de 2000 anos, da comunhão dos santos, de Nossa Senhora. Tem muitos motivos, né? Então, se alguém no Vaticano diz bobagem, eu lamento, né? Não posso concordar se estiver contra o ensinamento de Cristo, mas eu não saio. Como disse o apóstolo, Senhor, para onde irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, gente, apesar dos escândalos, jamais, jamais devemos abandonar a igreja. Ela pertence a Cristo e no momento oportuno, Ele mesmo irá purificá-la. Como ele já fez várias vezes na história da igreja, não vai ser a primeira vez, né? Em outros momentos da história da igreja, ela foi purificada também, porque nós somos humanos, os nossos líderes religiosos são pessoas humanas, têm defeitos. Então, Deus nos purifica, purifica a igreja. E é a partir do seio da igreja que vai sair o pequeno resto, né? E eu termino aqui com essa reflexão, convidando vocês a abrir o coração, a ser parte
desse purificado pequeno resto. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até a próxima aula, se Deus quiser.